Bom dia, bom dia. É bom dia mesmo agora, são 10:30 da manhã e eu estou aqui de volta, né, a minha moradia, de volta ao meu cafufo. Então, vamos continuar nossas leituras, né, do livro de Êxodo. É, nós estávamos, saímos do Egito, né, com Moisés e o povo, depois da depois da abertura do mar, depois da passagem, depois do cântico de Moisés e da dança de Miriam, o Senhor é, disse para ele: sai desse lugar, né? E vai, continua caminhando. E aí eles chegaram no lugar, ficaram muitos dias caminhando sem água. Você imagina a murmuração que foi. Quando chegaram no lugar que tinha água, a água era amarga, quer dizer, a água estava contaminada ainda com as pragas do Egito, né? Que ela estava com gosto e cheiro de enxofre. E aí o povo reclamou, né? Claro. E aí Moisés, o Senhor falou: Moisés, aí ó, tá vendo? E, o versículo 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? O povo era babado, gente. Aí o Senhor falou: Moisés, eu vou te mostrar uma arvorinha, um mato, você joga na água e a água vai ficar boa. Gente, o Senhor conhece todas as coisas, ele que criou, né, a natureza. Ele sabia qual que era o remédio para aquela água amarga, né? Aquela água que ficou amarga ainda, consequência das pragas do Egito, consequência daquilo que estava acontecendo em Santorini. E aí ele pegou aquela, né? E aí o Senhor mostrou uma árvore. O Senhor mostrou uma árvore para Moisés. E Moisés pegou aqueles galhos, jogou naquela água e a água se tornou potável. Incrível, né? Como é que o Senhor sabe todas as coisas. E aí eles beberam e ficaram ali um tempo. Aí a água ficou boa, né? Eu não queria ir embora mais não. Mas o Senhor falou: Moisés, levanta esse povo. E eles chegaram a um lugar chamado Elim, onde tinha fontes de água, não era só uma, eram muitas fontes de água e tinham 70 palmeiras. Aí o povo acampou ali. Vamos para o versículo 16. Versículo não, capítulo 16. Partiram de Elim, aí ó, saíram daquele paraíso, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Então, quando eles chegaram em Elim, eles devem ter ficado lá um bom tempo, né? Porque já era o 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou de novo, gente, murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tiver. Olha, gente. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Tem alguma diferença da gente hoje? Nenhuma, né?
quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. O Senhor tem que tratar com a gente mesmo. O Senhor tem que tratar com os humanos mesmo. Gente, todas aquelas crianças que foram mortas pela mão dos faraós, não significava nada para esse povo. 200 anos servindo o Egito, vendo o seu povo morrer, enterrando crianças, vendo seus filhos serem mortos nas águas do Nilo, não significou nada para esse povo. Mas a gente não vê diferença nenhuma de hoje. O que aconteceu no Brasil? O que está acontecendo no Brasil agora? Quantos anos esse homem ficou no poder e não fez nada? Ele ficou 15 anos, né? Ou mais. Quando eu saí do Brasil, ele pegou 2 turnos, não sei, não lembro. Depois pegou a outra, pegou a tal da menina, né? Da mulher lá, não vou falar o nome dela. E depois terminou o mandato com outro. Não fizeram nada. Teve toda aquela confusão, toda aquela roubalheira. Aí teve o julgamento, né? O outro foi preso, a outra perdeu o poder. E quando vem uma outra eleição, 4 anos depois, que apareceu um Moisés para salvar, o que o povo fez? Botou o outro de novo. Aquele que roubou antes estava de novo. Tem alguma diferença desse povo aqui? Disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxestes a este deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Que diferença tem hoje do povo do Brasil, hein? Ao que se meditar aqui. Todas aquelas mortes que houve. Gente, aquele homem ele matou 300 e tantas crianças para pegar o sangue delas, para se curar da lepra que ele tinha. Aquilo não significou nada para esse povo. O que importava para eles era as panelas e o pão, era a carne e o pão que eles comiam. Hoje, o que está acontecendo no Brasil? Não importa nada do que aconteceu antes, as roubalheiras. Era necessário colocar aquele homem de novo para ele continuar roubando e fazendo o que ele está fazendo agora? O que aconteceu com o dinheiro dos aposentados? A mesma coisa que aconteceu antes, acontecendo agora. É o povo chorando pela carne e pelo pão que ele tinha no Egito. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia, para que houvesse o Shabat, né? Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Coitado de Moisés, né?
Então disse Moisés a Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e lá estava a glória do Senhor na nuvem. Então disse o Senhor a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, e disse-lhes: ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes, codornas, e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando se evaporou o orvalho caído sobre a face do deserto, estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-o, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Essa é a ordem do Senhor: colhei dele cada um conforme o que pode comer, uma por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com uma, não sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele pela manhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colheu-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer, e vindo o calor se derretia. Ao sexto dia colheram pão em dobro, pois 2 homens para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Ele lhes disse: isso é o que o Senhor disse. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água. Tudo que sobrar, ponde de lado para amanhã. Guardaram-no até pela manhã, quando Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Então disse Moisés: comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Lembrai-vos do que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele no sexto dia vos dará pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia. A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era como semente de coentro e tinha o sabor de bolos de mel. Disse Moisés: essa é a palavra que o Senhor ordenou. Encherás um homem dele e o guardará para vossas gerações, para que veja o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um homem cheio de maná e põe-no diante do Senhor, a fim de que seja guardado para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado.
Comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Um homer é a 10ª parte do éfa. É bem interessante a forma com que o Senhor providencia na vida dos filhos dele. Não é errado você chegar para o Senhor e dizer o que está faltando. Não é, Ele sabe. Ele já sabe, mas às vezes é bom a gente chegar, Senhor, você está vendo isso? Se você está com falta na sua casa, mostra para o Senhor, mas não murmura. Só diz, Senhor, olha que está vazia a minha vasilha. Eu lembro da viúva, né? Da viúva que Elias estava no deserto, tinha passado muito tempo ali no deserto, um corvo, algumas pessoas haviam ajudado a alimentar Elias, até que o rio secou, porque era seca, época da seca. Aí o Senhor falou para Elias, vai para um determinado lugar que eu preparei uma viúva para te sustentar. Lá foi Elias. Quando chega lá, ele pensa, é uma viúva, né? Quem sabe uma viúva rica, vai, né? Chegou lá, a viúva era pobre, não tinha nada em casa. E Elias fala, me prepara um pão, e ela diz, Senhor, só tenho um azeite e eu só tenho farinha para um pão, para alimentar a mim e o meu filho. E aí, Elias fala, vai nos seus vizinhos, pega bastante vasilha e vai, com esse último que você tem, derrama em cada uma delas. E quando chegou no final, Elias falou, vamos, continua. E ela falou, não tem mais vasilha. Eu já enchi todas que eu consegui dos vizinhos. O Senhor alimenta. Seja você um Elias, na sua casa não tem nada hoje. Pega a vasilha vazia e mostra para o Senhor. O Senhor está aqui, não tem nada, minha. Você tem uma necessidade? Vai para o pé do Eterno, mas não murmura. Não fala para o Eterno, olha, eu estava melhor lá naquele lugar que eu estava. Porque aí é como Moisés disse para o povo, vocês não é a mim e a Arão que vocês estão ofendendo. Vocês não estão murmurando contra a gente, nós não temos nada a ver com isso, nós somos instrumentos. Vocês estão fazendo isso contra o Senhor. É muito difícil passarmos por certas situações, muito difícil. Certos momentos na vida da gente, que a gente, se pudesse, a gente sairia correndo, né? Nós sairíamos correndo, deixaria a situação para trás. E as consequências daquela situação. Mas certas situações você não tem nem como correr, porque elas acontecem dentro de você e você não tem como fugir de você mesmo. E aí é o momento de você não murmurar, mas chegar, Senhor, está aqui. Gente, tem aquele hino, né? I surrender, ou eu não gosto muito da tradução em português. A tradução em português fala, como que é?
Tudo, como que é? Ai, será? Tudo entregarei, não é entregar. É, surrender é uma palavra em inglês que significa muito mais do que entregar. Esse hino, quando ele foi escrito por esse irmão daqui, muitos 100 anos, muitos 100 anos atrás, muitos 100 anos atrás. Tudo entregarei, tudo entregarei. Não é entregar só. Surrender, em inglês, significa eu me dobro, eu me submeto. Não é só entregar, não. Entregar é fácil. Eu pego isso aqui e entrego. Não, não é isso não. Não é, é muito mais do que entregar. É você surrender, é você se deixar ser dominado. Você deixar ser dominado. Quando você surrender uma situação, você está dizendo, eu sou menor do que a situação e eu me rendo a essa situação completamente. Eu me debruço nela, eu deixo que ela me domine. Essa tradução em português não ficou muito boa. Porque é muito mais do que entregar tudo. Não é tudo entregarei, não. É tudo, é tudo. Eu vou me anular. Eu vou me anular diante do poder do eterno. Eu vou completamente me render. Eu não tenho domínio nenhum. O seu domínio é que está sobre mim. É muito fácil. Eu falei para o meu sobrinho essa semana, é muito fácil você cantar esse hino, né? Parece, né? Fácil, mas não é não. Inclusive, nós estávamos falando sobre essa semana e ele vai incluir, ele é vicar, né? Ele é da igreja ortodoxa daqui da Inglaterra, e ele vai incluir esse hino nos hinos que nós vamos cantar esse final de semana na igreja dele. Vai haver um serviço especial e esse hino vai ser cantado, porque ele vê a necessidade de nós entendermos que a vontade de Deus, que a vontade do eterno, ela é suprema. Não tem nada que nenhum ser, que nenhuma criatura, que nenhuma criação do eterno possa fazer superior a ele mesmo, nada. Tudo que acontece com cada planetinha nesse sistema que ele criou é submisso a ele, à vontade dele. E não adianta me rebelar contra a vontade dele. O que aconteceu aqui no deserto com esse povo e com Moisés é que o povo precisava ser ensinado a isso. Eram muito rudes. E o ensinamento do eterno para eles, para que depois esse ensinamento para esse povo pudesse nos ensinar num futuro muito longo, porque isso aconteceu há 4.000 anos atrás. Mas até hoje estamos pegando lições desse ensinamento e que aparentemente nós ainda não entendemos e não aceitamos e não abraçamos. O que acontece?
o que está acontecendo no Brasil hoje é simplesmente o espelho dessa realidade. Nós estamos falando de Brasil porque é uma coisa que nós estamos vivendo, que vocês estão vivendo. Aqui também nós temos situações difíceis que estamos enfrentando, muito difíceis. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que essas lições do passado realmente nos ensine que o Senhor é dono, Ele é o Criador. Lembra, gente, da passagem de Jeremias, quando o Senhor mandou Jeremias ir lá, vai ter com o oleiro, Jeremias. Vê como é que o oleiro faz com barro. Jeremias, é assim que eu faço com vocês, com o povo, com o meu povo, com a minha criação. Eu amasso, ele quebra na minha mão e eu renovo, eu faço de novo. Entendeu, gente? Nós somos barro na mão do oleiro. O povo de Israel é barro na mão do oleiro. Até hoje. Esse povo que nós estamos estudando, a história deles aqui há 4.000 anos atrás, está lá até hoje. Sobreviveram tudo isso. Por quê? Porque eles são barro na mão do oleiro. E o Senhor tem um propósito com esse vaso. E quando ele tem um propósito, ele faz. O Senhor tem um propósito com o Brasil. O Senhor está com o Brasil na mão, quebrando esse vaso. Mas ele vai refazer esse vaso. Mas quando esse vaso for refeito, não vai ser igual que está hoje. Porque ele tem um propósito com o Brasil. Ele tem, o Senhor tem. Mas para que esse propósito, que esse vaso seja usado, é preciso ser quebrado e refeito. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, de vocês aí no Brasil. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê essa esperança. O maná cai, o maná cai todos os dias. Se alimente dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde a mim também. Tchau.